Você mencionou agora há pouco alguns tipos de visto. Quais são os mais comuns? Você tem que sofrer uma perseguição que qualquer local dentro do território do seu país você está em risco. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais. Eu sou oriundo de Belo Horizonte. Será que se eu for para Manaus, um assalto que eu sofri, por exemplo, em Belo Horizonte, eu não estaria protegido em Manaus? Claro que sim. Então, o que Talvez acontece? esse não seja o motivo de um Não asilo, seja né? um motivo. Então, o que deveria acontecer para que a pessoa tivesse um asilo, uma sustentação legal? Uma perseguição política, uma perseguição de entidades, que são entidades que foram até reconhecidas como terroristas aqui nos Estados Unidos, Comando Vermelho, PCC, porque realmente, se você está sofrendo uma perseguição, risco, né? do órgão governamental ou de facções que são tão poderosas, dificilmente você está seguro. Agora, o que a gente viu, e aí é importante que a gente fale a verdade sem meias verdades, maquiar. O que a gente viu que para muitas pessoas a aplicação do asilo era conveniente para receber um work permit. Então ela falava uma mentira para o governo americano, e aí é o problema. Ela estava cometendo um crime de perjúrio, né? Aqui nos Estados Unidos é crime, para obter um benefício migratório. E o que o governo percebeu que isso estava acontecendo, e ele está acelerando esses processos. E essas pessoas, se não tiverem uma solução para isso, são soluções muito complexas, elas certamente vão ser colocadas em um processo de remoção. Então, o que eu falo é o seguinte: não brinque com a imigração americana. É isso aí. E a grande questão é, as pessoas imaginam que elas são espertas, estão dando um jeitinho, buscando um atalho. Mas se eu sou um advogado e faço muitos casos, eu já fiz muitos casos, imagina quantos casos já decidiu um oficial de imigração. Exatamente. Então a imigração sempre está um passo à frente. Esse é o Royal Bcast e eu sou o Fredson Justo, sócio e fundador da Crafts, uma empresa especializada em serviço administrativo. Nós cuidamos do seu back-office para que você foque no crescimento do seu negócio. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é um amigo muito importante aqui na região, que ele é um advogado especializado em todo o processo de imigração. Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre os nossos patrocinadores. A Royal Business Center é um ambiente, eu ia falar em inglês, o environment, né? Estamos aqui nos Estados Unidos, é um ambiente onde nós temos várias empresas no mesmo local, cada um com o seu escritório, com a sua sala, porém nós temos anfiteatro, nós temos esse ambiente de podcast que é maravilhoso. Você está vendo eu aqui com essa estrutura, mas atrás das câmeras isso é muito lindo. Temos salas de reunião, temos salas de treinamento, então você que quer fazer a internacionalização do seu business, venha para cá, nos procure, nós podemos te dar todo o suporte. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o convite. Queria que você se apresentasse para as pessoas. Fredson, para mim é um prazer estar aqui batendo papo com você, né? É prazeroso bater papo também fora das câmeras, tomando um café. Enfim, eu falo que eu sou o Vinícius, pai do Guilherme, da Giovana, marido da Ana Paula, sou advogado, enfim, sou um imigrante que também veio para cá, alguém que internacionalizou sua carreira, internacionalizou seu negócio. Então eu sempre brinco que a minha atuação é skin the game, porque, ou seja, o que eu vendo, entre aspas, é exatamente o que eu fiz para minha carreira, o que eu desejei para minha família, o que eu fiz também para os meus negócios. Então, o Vinícius é um brasileiro imigrante que está vencendo aqui na América. Muito bom saber disso, e eu tenho certeza que a gente vai ajudar em muito essas pessoas com informações importantes para que elas consigam fazer o planejamento de como fazer a internacionalização delas ou da empresa. Exatamente. E aí o que acontece, pessoal? Normalmente as pessoas tomam a decisão individualmente, olha, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou abrir uma empresa e quero viver lá. E as pessoas vêm, abrem uma LLC, criam um negócio, administram esse negócio do Brasil, no momento elas vêm para cá com visto de estudante ou com visto de turista e começa a trabalhar aqui pela empresa delas e isso vira um caos. Esse sonho vira um pesadelo imenso. Então, o Vinícius vai poder nos ajudar a falar o seguinte, quais são as formas corretas de fazer e como que a gente tem que buscar esse sonho sendo um sonho americano de sucesso. Antes da gente falar em empresas, Vinícius, eu queria falar de pessoas, de ser humano, né? A primeira coisa é aquela pessoa que é um advogado como você, que é um contador, um administrador, um gestor de empresas como eu, ou um dentista ou um médico que é bem sucedido no Brasil
e que ele tem que fazer essa transição, essa internacionalização de carreira. Então a gente não quer que essa pessoa venha aqui trabalhar em algo que não é o negócio dela. A gente quer que ela venha aqui e continue a vida profissional dela. Quais são as dicas e como você fez isso? Porque você tem a sua licença aqui, você é bem reconhecido aqui e você passou por esse processo. E é um processo que as pessoas não conhecem, né? Como é que você fez isso e o que você indica para as pessoas? Fredson, na verdade, eu falo que normalmente a pessoa visita os Estados Unidos e começa a pensar, poxa, como seria bom viver com a minha família, poder trabalhar aqui, viver nesse ambiente seguro, essa atmosfera que normalmente é o que encanta o brasileiro quando vem para a América. Organização, segurança, né? Exatamente. Eu lembro disso com clareza. Inclusive, eu lembro quando eu cheguei em Nova York, eu vi uma publicidade de um advogado, eu tenho essa foto. Eu guardo até hoje. Primeiro que você viu uma publicidade de advogado. Lá não pode, né? No Brasil não pode. Exatamente. Lá tem uma série de limitações. E um dia eu vou visitá-lo e vou falar, poxa, você não sabe o que você fez para minha vida, eu nunca te contratei. E o que acontece? Comecei a pensar, poxa, como seria bom ter a oportunidade de trabalhar aqui, de viver aqui, de criar os meus filhos nesse país. Até porque, não falando mal do Brasil, o Brasil tem problemas graves que eu acredito que o tempo que eu tenho de vida não vai ser o suficiente para ver esses problemas serem solucionados. Eu falo que uma vida normal... Vida produtiva, 80, né? Uma vida 80 de trabalho, anos, né? 80 anos que uma pessoa vive em média, é muito pouco tempo para mudar a história de um país. Essa é a verdade. Então, a partir daí, eu comecei a desenhar um planejamento para que eu pudesse morar nos Estados Unidos. Só que existem várias vertentes que as pessoas não conseguem enxergar. Primeiro ponto, se você quer dar continuidade na sua carreira, e a minha intenção era continuar trabalhando como advogado aqui nos Estados Unidos, você tem que internacionalizar a sua carreira. E aí existem alguns erros e crenças limitantes. As pessoas imaginam que para internacionalizar a carreira dela, ela precisa sair do país, ou ter estudado fora, ou já saber um inglês perfeito. Não. Você tem que fazer o melhor com os recursos que você tem. Ou seja, pegar o que você tem e fazer com que isso seja reconhecido. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Óbvio que o curso no exterior, o idioma, Tudo isso vai isso ajudar ajuda, na sua parte claro. profissional, na sua recolocação dentro do país. Mas, na verdade, é reconhecimento do que você já tem. Exatamente. Porque a gente tem um péssimo hábito de olhar o que nos falta. Eu posso olhar para essa taça e ver o que está faltando de água, mas eu posso olhar para o que eu já tenho. Então, o que eu fiz? Eu comecei a internacionalizar minha carreira já do Brasil. Comecei a atender clientes que estavam fora, ajudar em negócios que iam além das fronteiras e me posicionar como alguém que poderia ajudar pessoas nesses negócios. Ou seja, isso é legal o que você falou, Vinícius. Você olhou para o futuro, viu quem você queria ser e começou a atuar como já sendo. Isso é muito importante. Exato. Isso é muito importante, porque quando você atua como já sendo, isso acontece. Exato. Porque você trouxe o futuro para agora. E você está dando os passos naturais. Isso. E eu tenho um dado, que é uma informação importante, do Brasil, eu já tinha atendido clientes dos 5 continentes. Que maravilha. Ou seja, eu comecei a me expor e, obviamente, paralelo a isso, também buscar conhecimento. Isso me ajudou muito nessa transição. Porque a partir daí veio o caminho natural. Porque a internacionalização, ela começa primeiro você se posicionando, você atendendo clientes, aumentando a sua atuação, até chegar ao ponto final, que é hoje. Hoje eu sou um advogado que, além de licenciado no Brasil, sou licenciado aqui nos Estados Unidos e em Portugal. Em Portugal, né? Locais onde nós temos escritórios. Então, assim, eu não saí da posição que eu estava e cheguei na posição que eu estou hoje com o estalar de dedos. Foi uma jornada. E essa jornada, o que eu percebo, que ela pode ser feita do Brasil, sem grandes custos, através de você usar bem os recursos que você tem. E eu falo que são 3 vertentes. Né? Você tem a sua jornada de internacionalização da sua carreira, depois a internacionalização do seu negócio, que aí entra na parte de abertura de empresa, tributação, tudo isso. E tem a parte de imigração, que é a internacionalização da sua família. Exatamente. E essas 3 internacionalizações, elas precisam ocorrer de forma paralela. E cabe você ser o malabarista, né? o maestro que vai conseguir manter todos esses passos de pé. Esses 3, na verdade, o planejamento é ao mesmo tempo, em forma paralela, porque são ações e formas e atividades distintas, porém elas são executadas em momentos diferentes. É o que você falou, a sua carreira, você fazer a transição. É do Brasil, você já começa a fazer essa transição, como você começou a fazer, trabalhando, buscando esse reconhecimento. Né? A parte da empresa é uma parte que, desconectada, você pode, em qualquer momento, vir aqui para os Estados Unidos. Você que está nos assistindo, você em qualquer momento vem aqui nos Estados Unidos ou aí do Brasil, entre em contato conosco. Com o seu passaporte, nós podemos identificar a melhor forma de estruturar o seu negócio.
a melhor forma de criar a sua empresa, o melhor modelo, se é LLC, se Corp, se S Corp, se C Corp, tudo isso a gente consegue te ajudar você estando no Brasil. E o terceiro, mesmo sendo planejado a família, a execução é só quando vem, né? Sim. Porque uma coisa é você planejar. Eu me planejei 4 anos para vir para os Estados Unidos. E eu cheguei nos Estados Unidos dia 18 de fevereiro de 2020, depois de 4 anos de plano. No dia 10 de março, fechou o mundo pelo Covid. Ninguém tinha previsto isso em nenhum plano. Ninguém no mundo sabia que ia fechar o mundo. Então, quer dizer, os meus 4 anos de plano, em uma semana desabou. E eu fiquei 2 meses fechado dentro de uma casa, sem móveis, porque as lojas estavam fechadas, porque o meu plano foi feito e na execução não saiu nada igual eu tinha planejado. Então, essa parte da família, a execução é quando você vem, né? Mesmo planejando antes, é interessante isso. E a questão da execução, né? O planejamento, ele não é uma certeza de execução igual ao plano. Exato. O planejamento é um simples roteiro. É muito simples, basta você ver uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você faz o plano de passeios, tudo isso. Aí no primeiro dia um torce o pé, o outro tem febre, enfim. E aí você vai adaptando o plano. Mas sem o plano, você fica perdido. Exatamente. Você não sabe para onde ir. Isso é essencial, né? Essencial. Sem plano, sem estratégia, você não pode fazer nada. Ou seja, exatamente. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho leva para o lugar errado, Exato. né? E o que me assusta, Fredson, é porque a internacionalização de uma carreira, especialmente na área do direito, eu falo que no Brasil nós temos 1.300.000 advogados. Então, nenhum país de tem 220 milhões, 1.300.000 nenhum são país advogados. tem tantos advogados quanto o Brasil. Mais do que os Estados Unidos, que é um país que tem a população 50% maior do que a nossa. Então, o que acontece? Quando um advogado se internacionaliza, a língua travou aqui, o que ocorre? Primeiro, que ele passa a acessar um mercado que ele tem pouca concorrência. Segundo, ele passa a ganhar em moeda forte ainda vivendo em real. Então, é uma estratégia, inclusive, para que você tenha uma carreira mais segura e mais estável, ainda que você decida que não quer morar fora do Brasil. Exato. E eu vejo que poucos profissionais têm esse tipo de visão. Aí tem aquele livro, né, que chama Oceano Azul, né? E eu vejo que os advogados, eles se degladiam no Oceano Vermelho, né? O mar sangrento, aquele mar que tá cheio de tubarões. E um oceano limpinho aqui do lado. Exatamente. Né? E tem um oceano limpo que ele pode se posicionar, mas vai depender de visão, estratégia, posicionamento e execução. Exatamente. Tem uma coisa que eu queria mencionar aqui, que eu tenho um cliente, que ele é de um outro país, não é o Brasil, e que ele presta serviço de consultoria. O que ele fez? Quando ele vende para o país dele, ele fatura do país dele pela empresa que está no seu país. Porém, quando ele vende para a Europa ou para os Estados Unidos, ele criou uma empresa aqui nos Estados Unidos e faz o faturamento para a Europa e para os Estados Unidos e entrega os serviços com base nos Estados Unidos. Isso faz com que a receita, o dinheiro, o valor que ele recebe venha para os Estados Unidos e ele já comece a dolarizar os seus investimentos, o seu patrimônio. Então, essa é uma saída que algumas empresas fazem. Porém, alguns empresários cria uma empresa e depois que criou a empresa, está trabalhando aqui de forma até irregular com o visto, está como estudante ou está como turista, B1, B2, aí eles querem gerar o processo da residência, querem fazer o processo de residência. Isso tem impactos, tem choque, porque depende do tipo de visto, a empresa não vai ajudar, vai atrapalhar, né? Você sabe melhor que eu acho que são mais de 180 tipos de visto, né? Um vai servir para você que está aqui ouvindo a gente, né? Mas eu sempre indico que antes de criar o negócio, que procure um advogado especializado para identificar qual é o melhor formato. Eu posso abrir a empresa da forma que você, Vinícius, indicar o seu cliente. E não fazer a empresa depois você se adequar à empresa. Fica pior, porque a residência tem mais requisitos do que criar a empresa. Qual que é a sua opinião disso? A minha opinião é que o visto ele tem que estar alinhado com o seu propósito. Se você pratica um propósito em desacordo com o seu visto, você pode ter queimado o seu sonho americano na largada. Exatamente. A gente vê casos de clientes que tinham casos maravilhosos, mas por erros na condução inicial comprometeram o processo. Ou na ordem do processo. Então, o que eu falo, Fred, é o seguinte, a orientação adequada, seja para internacionalização da carreira, seja para imigração da família, seja para internacionalização do negócio, é fundamental. E isso é um choque cultural que o brasileiro tem aqui. Por quê? Planejamento é uma palavra que no Brasil é meio que um clichê, que se fala para ficar bonito, planejamento, estratégia, mas aqui é necessidade. Porque ao contrário do Brasil, que há uma solução para tudo depois que o problema acontece, tem o refis, tem isso, tem aquilo, aqui nos Estados Unidos não tem. Aqui a cultura é de punir
pequena transgressão para evitar a grande transgressão. Exatamente. E o Brasil é o país que não pune a pequena transgressão e na grande a gente vê como que faz. Então, esse choque cultural, imaginar que os atributos e as habilidades que você tinha no Brasil serão suficientes para vencer na América, é um problema. Eu falo que você não joga fora o seu passado. O que você tem, de fato, é um background que vai te ajudar a escrever sua história aqui. Mas você vai precisar alinhar isso aos valores, normas e regras do novo país. Senão, você corre um grande risco de se dar mal. Exatamente. Você que quer investir aqui nos Estados Unidos e quer ter uma residência aqui, o melhor formato é você procurar uma pessoa especializada nesse processo de residência, nos processos de vistos, e essa pessoa vai fazer junto com você o planejamento estratégico e o que e quando você deve executar cada processo. Nós podemos ajudar você na parte empresarial, como criar o seu negócio, como fazer com que essa empresa esteja no lugar correto, no modelo correto, com o modelo de impostos, né, tax, correto aqui nos Estados Unidos para otimizar o seu crescimento e fazer com que você tenha uma escala nesse seu negócio. Porém, quando você não alinha o planejamento com o visto, isso pode ter impacto e inviabilizar o visto? Pode, porque uma pessoa pode ter trabalhado aqui como estudante, por exemplo, isso ser constatado pela imigração e se tornar uma inadmissibilidade. Então, é óbvio que a gente sabe como é a realidade do imigrante, todos os desafios que tem, mas é muito importante que se tome cuidado, porque cada dia que passa, Fred, a imigração ela aprimora as ferramentas de busca, pesquisa e aferição. Enfim, hoje eles já pesquisam com profundidade redes sociais. Com o advento da inteligência artificial, imagina mais rápido ainda, né? A capacidade de cruzamento das informações que a imigração tem. Então, assim, eu falo que você deve buscar essa informação desde o início para evitar problemas. Eu tenho muita preocupação com algumas informações que são propagadas na internet, porque normalmente as soluções rápidas, fáceis e baratas são soluções que viralizam. Só que normalmente as pessoas... Viraliza o problema também, né? Exatamente. As pessoas que falam isso, depois elas não vão lá contar o lado escuro da história. Exatamente. E essas pessoas nos procuram e choram numa sala de reunião fechada, obviamente por dever de confidencialidade, a gente não pode sair contando essa história, mas a gente vê muitas histórias de pessoas que por uma má informação vivem um pesadelo ao invés de ser o sonho americano. E aí a gente tem que quebrar alguns mitos, alguns paradigmas, né? Algumas pessoas entendem que, eu vou lá e eu compro uma casa de 500 mil, de 1 milhão e isso vai me dar um visto. Eu vou lá e crio uma empresa, só eu ter empresa vai me dar o visto. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Não é. A questão da casa, eu até um dia estava pesquisando a origem disso, né? Como sou advogado em Portugal, tenho o Golden Visa em Portugal, que durante muito tempo você podia comprar um imóvel e adquirir a residência. Mas isso, Portugal, não é nos Estados Unidos. Não é Estados Unidos, exatamente. Nos Estados Unidos não tem essa possibilidade. A empresa, o que eu falo é o seguinte, a empresa ela não te dá o visto, mas ela pode ser o caminho que vai te conduzir a quando feito da forma correta. Por quê? Nós temos vários vistos que a atividade empresarial pode conduzir. Tem o L, tem o E, os próprios EBs e o visto O, dependendo, o propósito do visto pode estar ligado à empresa. Então, por isso é muito importante conceber essa estratégia com alguém experiente no tipo de visto, responsável e, sobretudo, licenciado. Quando a gente fala a questão do licenciamento, Fred, fica parecendo, olha, todo advogado licenciado é competente. Não, mentira. Mas isso é em toda a profissão, Existem advogados que são licenciados e não são competentes. Mas o ponto é, a licença, ela é a garantia de que aquele profissional tem um conhecimento mínimo e está autorizado a exercer essa atividade. Eu sempre falo que para escolher um profissional, a pessoa deve buscar 3 atributos. Primeiro, se ele é licenciado, porque ele tem um conhecimento mínimo. Segundo, se ele tem boa reputação na área. Hoje é muito fácil você aferir a reputação de qualquer profissional. Terceiro, se ele é um profissional acessível. Não adianta ser o melhor profissional do mundo se você não consegue ter qualquer interação com ele. Então, qual o sentido de você contratar alguém que não vai ser acessível a você? Não, eu concordo totalmente com isso, porque assim, as relações interpessoais aqui nos Estados Unidos são muito importantes, porque principalmente nós que convivemos aqui numa sociedade onde tem muitos brasileiros, essa relação interpessoal te gera muitos acordos, ajustes, de condutas que você não conhece e as pessoas vão te direcionar da forma correta, porém, você tem que estar sempre sendo suportado por um profissional especializado. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas possuem áreas específicas, né?
Diferente do Brasil, que um advogado faz todo o processo, ou tem alguns especializados em algumas áreas, mas ele, em geral, faz processos diversos. Aqui você tem pessoas especializadas em cada área, né? Então, a gente precisa procurar esse profissional. Você mencionou agora há pouco alguns tipos de visto. Quais são os mais comuns? Você tem que sofrer uma perseguição que qualquer local dentro do território do seu país você está em risco. Entendi. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais. Eu sou oriundo de Belo Horizonte. Será que se eu for para Manaus, um assalto que eu sofri, por exemplo, em Belo Horizonte, eu não estaria protegido em Manaus? Uhum. É claro que sim. Então, o que talvez acontece? esse não seja o motivo de um asilo. Não seja né? um motivo. Então, o que deveria acontecer para que a pessoa tivesse um asilo com uma sustentação legal? Uma perseguição política, uma perseguição de entidades, que são entidades que foram até reconhecidas como terroristas aqui nos Estados Unidos, Comando Vermelho, PCC, porque realmente, se você está sofrendo uma perseguição risco, né? Do órgão governamental ou de facções que são tão poderosas, dificilmente você está seguro. Agora, o que a gente viu, e aí é importante que a gente fale a verdade sem meias verdades, maquiar. O que a gente viu que, para muitas pessoas, a aplicação do asilo era conveniente para receber um work permit. Então, ela falava uma mentira para o governo americano, e aí é o problema. Ela estava cometendo um crime de perjúrio, né? Aqui nos Estados Unidos é crime, para obter um benefício migratório. E o que o governo percebeu que isso estava acontecendo, e ele está acelerando esses processos, e essas pessoas, se não tiverem uma solução para isso, são soluções muito complexas, elas certamente vão ser colocadas em um processo de remoção. Então, o que eu falo é o seguinte, não brinque com a imigração americana. É isso aí. E a grande questão é, as pessoas imaginam que elas são espertas, estão dando um jeitinho, buscando um atalho. Mas se eu sou um advogado e faço muitos casos, eu já fiz muitos casos, imagina quantos casos já decidiu um oficial de imigração. Exatamente. Então, a imigração sempre está um passo à frente. Ela sempre está um passo à frente. Então, é muito importante que você seja bem orientado para você não cair nessas ciladas. Isso para vocês que estão nos assistindo é muito importante, porque você procurar um profissional habilitado, um profissional que conhece o que está fazendo, você vai fazer esse plano correto. E esse plano vai identificar qual é o tipo de visto que é viável para você, para a sua família, para os seus filhos, dependendo da idade, e o tempo que resta para chegar aos 21 anos, e também para o seu negócio, né? Então, você vai alinhar a carreira, conforme o Vinícius comentou, a carreira com o processo da sua empresa e com a migração da sua família. Quando você faz esse processo de ponta a ponta, esse planejamento estratégico, a realização é muito mais fácil, muito mais simples. E nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Aqui na Royal Business Center, nós temos profissionais que podem te fornecer serviços de ponta a ponta, assim como o Vinícius na parte de migração, a Crafts na parte de empresas, nós temos seguros, nós temos a Royal Mortgage, uma empresa que o Lúcio Santana trabalha há mais de 20 anos nesse negócio, e tudo isso pode ser usado em seu favor para a realização da sua estrutura. E aí eu faço uma pergunta para você da seguinte forma: quais os erros mais comuns que as pessoas cometem? Porque assim, é muito fácil a gente falar, faça isso, né? Mas assim, aqueles erros comuns que a pessoa faz e depois não tem como voltar ou fica difícil de arrumar. Olha, existem alguns erros de imigração. O primeiro eu falo que é o auto-boicote. Você escuta... Auto-boicote é bom, né? Ou seja, você está se auto-boicotando. Andar com a manada é um auto-boicote. Né? O que acontece? Você escuta uma mentira, mas que ela se torna uma verdade muito conveniente para você. Então, é aquilo... Você escuta o que você quer ouvir. E, às vezes, a informação ela é uma verdade confortante, como foi o caso do asilo. Faz o asilo que você recebe o work permit, fica trabalhando tranquilo. Só que qualquer pessoa com um pouco de discernimento já sabe que aquilo é errado. Sabe que não tem base legal. Então, você mesmo está se boicotando por pegar a informação na fonte errada, só que aquilo é uma verdade, entre aspas, conveniente para você. Então, você está se enganando e esse problema vai acontecer no futuro. Segundo, é ter apenas a internet como fonte de informação. A internet pode ser uma fonte inicial, mas depois você deve buscar alguém que entende da área para poder fazer essa escolha. Outro, eu falo que é o caso do amigo. O caso do amigo é um perigo, Fredson, porque o caso do amigo ele foi mais rápido, ele foi mais barato e deu tudo certo. Só que a grande verdade é que o caso do amigo não existe como você conhece.
Eu falo que imigração é como vida íntima. Ninguém sai contando tudo. Exato. As pessoas contam uma parte. E às vezes tem um problema. Essa parte que falta pode ser por desinformação, que a pessoa não sabe que ela é importante. Ou pode ser porque ela não queria contar, que é uma parte que seria talvez constrangedora para ela em algum ponto. Então, você deve buscar alguém para entender e aprofundar na sua realidade. Agora, imigração é um processo possível, desde que feito com responsabilidade. Assim como a internacionalização de empresa, assim como a internacionalização da carreira. Eu falo que muitas vezes a gente tem uma escada a subir. E a gente fica preocupado só com o último degrau. A missão tem que ser, suba né? o próximo degrau com excelência. Se você fizer isso sempre, você vai subir a escada toda sem tropeçar. Exatamente. Um passo de cada vez, de forma estruturada, organizado e com controle, né? Exatamente. Segura no corrimão, põe um pé bonitinho, você não vai cair, não vai escorregar. Se escorregar, você está seguro. Então, assim, um passo de cada vez, a jornada se torna fácil. Você comentou que isso é uma jornada. Isso. E a jornada é passo a passo e demora, às vezes, dias. Um visto, as pessoas têm aquela imagem de que, olha, eu falei com uma pessoa que me falou que em 6 meses sai meu visto, eu tô tranquilo, já vou comprar passagem, já vou para lá. Qual é o tempo médio que está levando um visto? E a gente sabe que o governo americano está fazendo algumas restrições. Outro dia saiu no jornal que não vai ter mais visto para brasileiro. Então, essas coisas que a gente escuta vai gerando pânico nas pessoas. E a gente sabe que tem uma quantidade de visto que o governo vai aprovar. Se estiver chovendo ou se estiver sol, ele vai aprovar aquela quantidade de visto. Se você for um desses, vai ser aprovado, né? Eu brinco, eu tô cheio de cabelo branco, culpa do Mr. Trump. Enfim, toda notícia que sai, a imprensa explora isso demasiadamente. Acabou o ajuste de status. Mentira, não acabou. Aí desmente depois. Então, assim, só que essa notícia sensacionalista, ela atrai cliques. E eu vejo, Fred, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai voltar a fazer um podcast e a gente vai rir do que a gente vive hoje. As pessoas confundem clique com reputação. Então vou dar um exemplo. Na minha área, eu tenho alguns advogados que eu sigo e eu acho engraçado. Porque que fala é apelativo, e dança isso e aquilo, e é engraçado. Mas na hora que você vê, é aquele profissional que você contrataria. Ou seja, o clique é diferente da reputação. Exato. E a imprensa está fazendo a mesma coisa. Às vezes coloca uma manchete que é completamente divorciada do conteúdo. Então, assim, poxa, parece nem que estudou jornalismo, um nível de irresponsabilidade. O que a gente viu agora, a Copa é um fracasso total. Enfim, a Copa com a maior presença de torcedores no estádio. A ocupação é 99,5% de ocupação, ou seja, ocupação total, com os ingressos mais caros. Ou seja, se a ocupação é total e os ingressos são os mais caros da história, no meu dicionário isso é sucesso. Né? E, inclusive, os Estados Unidos, ele gastou... Estados Unidos, Canadá e México gastaram 12 bilhões de dólares. O Brasil gastou 28, 12 anos antes. Então, onde foi o fracasso? A Copa, nós que moramos aqui, ela veio e está acontecendo dentro do país sem que tenha se mudado nada na estrutura. E os estádios são maravilhosos. Estádios maravilhosos, os aeroportos são maravilhosos, as rodovias são maravilhosas. Ou seja, da minha cidade natal, o aeroporto de Belo Horizonte ficou pronto 2 anos depois da Copa, né? Enfim... Então, a grande questão é que, muitas vezes, por simpatias, a notícia é veiculada de uma maneira. E a gente vai rir disso no futuro, porque é tão fora da realidade. Não está alinhado com a realidade. Não está alinhado, né? Então, né? assim, você que está ouvindo isso e escutou que não dá para mais para fazer o processo de visto, que os Estados Unidos não quer, que não está aprovando, conforme você entende, assim... Isso é uma notícia que foi criada para receber cliques. O que eu falo é o seguinte, para ter audiência. E não é nem o que eu entendo, é um fato. Nós temos 40 mil vistos EB2. O visto 40 mil EB2 todo por ano. Ano passado acabou um mês antes. Tá. Isso para brasileiro ou para geral? Para o mundo todo. Para o mundo todo. Nós temos 40 mil EB1. Ano passado acabou um mês antes. Ou seja, os vistos são emitidos da mesma forma. O que está acontecendo é que o presidente está no combate às fraudes. Tanto nós vimos o que aconteceu, né? Várias empresas tendo problemas por fazer processos fraudulentos. Hoje mesmo saiu a notícia de um advogado que é do sul da Flórida, que vai ser multado em 250 mil porque ele estava aplicando processos com a mesma petição de forma fraudulenta para os clientes, também em casos de asilo. Ou seja, o governo está querendo combater isso. Essas pessoas estão corrompendo o sistema americano. Né? Agora, quem está vindo da forma legal, dentro da lei... O país continua aberto como sempre teve. Ou seja, processos que são processos oficiais, regulares, seguindo o rito do negócio.
alinhado com o propósito, esses processos continuam da mesma forma. O governo não está bloqueando. Fred, ele os Estados está Unidos, buscando irregularidades. os Estados Unidos têm 52 milhões de imigrantes. É um número absurdo. De 320, né? Milhões 320, de moradores. 330 moradores. Se a gente pega o que acontece, a população dos Estados Unidos, mais ou menos 16% são imigrantes. Na hora que a gente vai para a força de trabalho, mais ou menos 20% da força de trabalho são imigrantes. Ou seja, o imigrante já trabalha na média mais do que o americano. Na hora que a gente vai para os empreendedores, 25% são imigrantes. Ou seja, ele empreende mais, porque nós imigrantes estamos acostumados a assumir riscos. O americano já vai com credit score alto, então ele não quer se expor. Nós não, a gente já sai na guerra, né? Da selva, né? E quando você chega aqui, seu credit score não existe. Não existe. Né? Então, quer dizer... Exatamente, você precisa empreender. Então, assim, 25%, uma em cada 4 empresas nos Estados Unidos é de imigrante. E aí, na hora que a gente vai na esse lista número, hein? da Fortune, porque as pessoas querem falar, é um empreendedor por falta de oportunidade, na lista Fortune, que são os 500 maiores bilionários, 46% são imigrantes. O que isso quer dizer? Os imigrantes estão presentes em todas as camadas da sociedade americana. Todas. Seja as camadas mais simples até as camadas mais sofisticadas, nós temos imigrantes. É interessante. Eu brinco porque o meu genro é americano, né? E a minha filha fala pra ele o seguinte, a menos que você seja um índio, você também é imigrante. Fala pra ele, porque mesmo os americanos, 3, 4, 5 gerações vieram de outro lugar, né? Então, assim, tem uma cultura diferente. Então, você que quer abrir uma empresa aqui, quer mudar o seu negócio para os Estados Unidos, você precisa se adequar à cultura do país. Você não consegue trazer o Brasil para os Estados Unidos. Aqui o processo é diferente, muda a forma de trabalhar, muda a forma de se relacionar. Então é importante que você se adeque à cultura, à forma de levar os seus filhos, aonde levar os seus filhos na escola, a escola do bairro, que é uma escola pública, não é mais a escola privada, como é no Brasil, muita gente coloca na escola privada. Então a vida nos Estados Unidos é diferente, então você tem que se adequar a essa vida, né? Porque quando você se adequa a essa vida, você passa a viver a vida americana, né? Mas o que eu falo é o seguinte, Fred, eu falo que o ambiente molda a gente. Eu fui alguns dias no jogo Brasil-Escócia em Miami e eu sou um frequentador de estádios. No Brasil eu sempre adorei ir no Mineirão, que é o estádio lá da minha cidade, e eu comecei a observar a diferença. Então, no caminho, ninguém te ultrapassando pelo acostamento. Na hora que você ia para o jogo, você podia estar com o relógio que você usa no dia a dia, a correntinha no pescoço, usar o celular, ninguém vai te assaltar. Se acontece alguma transgressão ali no estádio, pequena que seja, a autoridade policial já vai abordar imediatamente. Enfim, e aí eu falei, puxa, olha só, o jogo, 80% brasileiros. E funcionando muito mesmo, né? Funcionando maravilhosamente bem. Então, assim, mostrando como o ambiente, um país com regras claras, cumprimento da lei, ele molda sem nenhuma confusão. Foi tudo maravilhoso. Aí uma pessoa vai falar, Vinícius, foi um jogo de Copa do Mundo. Amigo, eu tive no fatídico 7-1. Na hora que eu entrei no espaço FIFA, eu tava sem relógio, sem correntinha. O meu ingresso, Fred, tava tendo tanto assalto que eu tive que colocar ele dentro da calça, eu tava com meu filho. Para não assaltar, porque quem era assaltado, as autoridades não faziam nada. Falavam, olha, você está sem ingresso, você não pode entrar no estádio. Ou seja, completamente diferente do que a gente viu aqui. Ambos jogos de Copa do Mundo, padrão FIFA, sendo que um foi inclusive uma semifinal, esse foi fase de grupos. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como o ambiente faz com que o brasileiro cumpra as normas. Aqui tem a cultura, como eu disse antes, de punir o pouco. O pouco é punido e ponto final. É isso mesmo. E é punido mesmo. É punido mesmo. O Brasil não pune o pouco. O Brasil não pune o pouco e no muito vão ver o que a gente faz. Né? É o que a gente vê aí nos grandes julgamentos, aí não vou nem citar. Mas teve mensalão, petrolão, vorcaro, não sei o quê, enfim. E nada acontece. A grande verdade é essa. Então, o ambiente que os Estados Unidos cria faz com que muitos brasileiros floresçam aqui. E por isso que a gente vê na nossa comunidade profissionais tão bem-sucedidos em todas as áreas. Aqui a gente tem engenheiros, médicos, dentistas. E tem empresas brasileiras muito fortes aqui. Muito fortes. E empresas chegando do Brasil com uma estratégia muito interessante. Eu tenho ajudado alguns clientes nesse processo de internacionalização e eles vêm com um projeto muito bom aqui para o Brasil. E é interessante porque o brasileiro já entendeu que para ele ter uma empresa forte, ele precisa ser uma empresa globalizada. A empresa globalizada não é mais só aquela empresa nacional, aquela empresa que está no Brasil.
tem empresas que são brasileiras e estão em 20, 30, 40 países. Isso gera um músculo para a empresa muito grande, né? Isso faz com que a empresa seja reconhecida, uma empresa que é vista como sendo uma empresa que tem controle, tem compliance, tem estrutura financeira. Então, isso é muito bom. Então, os brasileiros já estão percebendo isso. E tem empresas brasileiras fortes aqui e na Europa, né? Então, a gente já viu isso. Muito. E eu tenho uma passagem que eu adoro compartilhar, principalmente com empreendedores. Uma vez eu acompanhei um cliente que estava assinando um contrato em um grande banco em Miami e a vice-presidente estava acompanhando e você está aqui, sabe, o americano é straight to the point, né? Vai direto ao ponto, não tem nenhum tipo de quebra-gelo, igual a gente começa batendo papo. Enfim, e aí, ao final, ela me fez uma pergunta. Falou, Vinícius, você é de onde no Brasil? E eu ia falar Belo Horizonte, e eu falo o seguinte, o americano conhece Rio, São Paulo, se conhecer demais, conhece o Brasil. O resto não conhece. Florianópolis, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, não conhece. E ela falou, conheço Belo Horizonte. E ela falou o bairro. O bairro era onde meu pai tinha o consultório dele, meu pai é médico. E eu perguntei o que ela tinha feito lá. Ela tinha tido um namorado e morou 3 meses em Belo Horizonte, essa americana. E Nu! Como dizem. Como fala lá. E aí, o que aconteceu? Ela me falou assim, gostei muito de você e queria te dar um conselho. Eu falei, por favor. Ela falou assim, você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, nunca ouvi falar disso aqui. O brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo e ele tem uma capacidade de improviso absurda. Flexível também. Mas eu queria te falar uma coisa. Esse é o bom brasileiro. Porque existe um outro perfil de brasileiro, que é o mau brasileiro. Que mente, que engana, que não entrega. Então, o conselho que eu queria te dar é o seguinte. Saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado. Porque o americano vai mapear isso e rapidamente ele vai te identificar como tal. É isso mesmo. Olha que dica de ouro, hein? Dica de ouro. Sente na mesa do lado certo. Porque exatamente. As características de flexibilidade, criatividade, tudo isso que você falou, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Exatamente. Né? Então, assim, use o mal bem. vira o jeitinho que a gente fala, né? Exato. Então, aí aqui não tem jeitinho, né? E é interessante porque o americano está te observando. E aí, alguns anos depois, o que aconteceu? Eu recebi uma premiação do New York Times e eu fui entrar no prédio onde fica o meu escritório aqui. A administradora do prédio, ela estava na porta onde eu entro, sabia o horário que eu chegava, onde eu parava o meu carro, e eu entro pela porta lateral, que aí eu subo a escada de incêndio e chego na minha sala mais rápido. E ela estava parada lá, e na hora que eu entrei, ela falou, olha, eu tô aqui te esperando, porque eu queria te dar parabéns, eu vi a publicação, e para nós é uma honra ter um profissional do seu quilate aqui no prédio. Legal. Eu falei, cara, a gente faz as coisas, acho que não tem ninguém olhando, né? Eu entro no prédio, não vejo ninguém, enfim. Às vezes até para pedir um reparo lá, eu tenho dificuldade de falar com ela, mas está sendo observado o tempo todo. E eu lembrei justamente dessa reunião. Ela falou assim, o americano está te observando o tempo todo. E é isso que acontece. É aquela definição do princípio, né? O princípio é quando você faz algo quando ninguém está vendo, né? Exatamente. Então, quando você está fazendo algo quando ninguém está vendo, você pensa que ninguém está vendo. Porque tem alguém olhando, né? Igual o vizinho americano, né? E hoje tem câmera para todo lado, né? Nós vivemos num grande Big Brother, né? Você tem um vizinho americano, nunca viu o seu vizinho. Vai um dia, coloca alguma coisa errada na porta da sua casa. 2 horas depois, seu condomínio já está lá, notificação. Ou seja, você está sendo observado o tempo todo, essa é a verdade. Legal. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria agradecer os nossos patrocinadores aqui, que é a Royal Business Center, que é esse ambiente que nós estamos aqui, do podcast, onde nós temos os escritórios, as salas de reunião, todo esse ambiente corporativo que suporta o seu negócio na internacionalização. Também a Royal Mortgage, que é uma empresa do meu amigo Lúcio Santana, trabalha há mais de 20 anos com isso, e ele vai ajudar você a realizar o seu sonho da casa, do real estate, do investimento em imóveis aqui nos Estados Unidos. E também a Crafts, que é a minha empresa, onde nós somos especializados em serviços administrativos. Nós cuidamos do seu back-office para que você invista o seu tempo no crescimento do seu negócio. E aí, Vinícius, esse tema de migração, a gente pode falar que o dia inteiro eu tenho 500 perguntas para fazer para você, mas a gente tem um tempo limitado. E eu queria que você desse uma dica, aquela dica de ouro, aquele empresário que nos próximos 12 meses gostaria de começar a executar o processo de internacionalização, seja da carreira, do business, ou da família, ou os 3 juntos, né? Dentro desses 12 meses, qual é a dica que você tem? Aquela dica que fala, faça isso e eu vou facilitar muito, ou você mesmo vai facilitar muito a sua vida. Busque boas referências e dê o primeiro passo. Eu posso falar que tanto a internacionalização da minha carreira,
quanto à internacionalização do meu negócio, quanto à imigração da minha família, se eu soubesse, eu teria feito antes. Porque o ponto nerval, Fred, é a tomada da decisão. É isso mesmo. Se você tomou a decisão, eu quero viver isso, dê o primeiro passo. E vá buscando boas referências para que você seja guiado nessa área. Porque depois que você toma a decisão, eu falo que a gente vira uma chavinha na cabeça. Você só começa a fazer planos para os Estados Unidos, você começa a aprofundar, pesquisar e buscar as informações. E quando chegar aqui, aí tem a dica de ouro. Seja rápido, mas não seja precipitado. Permita ter 90 dias para você entender o ambiente. Porque às vezes eu vejo a pessoa chega aqui e em uma semana ela toma todas as decisões. Toma todas as decisões erradas. Porque ela não conheceu o ambiente. Esses 90 dias serão os 90 dias mais importantes do seu processo migratório. Porque eles vão acelerar o restante da vida. Ou eles podem atrasar. Por isso, permita ter esses 90 dias. Exatamente. E isso é interessante. Infelizmente, os meus 90 dias foram dentro da pandemia, fechado dentro da casa, né? Mas depois eu tive os próximos 90 dias, né? Para conhecer. Um cenário muito atípico, exatamente, né? Exatamente. Então, isso é muito legal. É assim, você que tem interesse em vir para os Estados Unidos, tem muitas coisas que você pode fazer aqui. É um país excelente. Conforme o Itamaraty, você tem aqui nos Estados Unidos cerca de 1,8 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos de forma legal. E onde dentro dos estados eu posso segregar assim, o Massachusetts e Flórida, que são cerca de 450 mil brasileiros. Nós temos só em Orlando aproximadamente 200 mil brasileiros. É maior que muitas cidades do Brasil. Esses dados são de 2019. É o último que tem, né? Completamente defasado. Portugal atualizou os dados e os dados da imigração em Portugal, que predominantemente de brasileiros, exatamente, né? Mais do que o dobro. Então, eu sou capaz de informar que esses 2,5 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo que se fala de brasileiro, isso aí deve ser quase o dobro. E eu também acredito que aqui a gente vai estar caminhando para algo eu vejo nesse que sentido. Assim, o que tem, conforme você falou, do último censo, a última pesquisa oficial, que é 1,8, e chega a 2,5 milhões de pessoas com as pessoas que não estão regularizadas, eu acredito que é muito mais. Mas é o número que a gente tem. Mas o que eu quero dizer assim, só em Orlando, na região de Orlando, são mais de 200 mil brasileiros. Nas escolas públicas, são mais de 20 mil crianças brasileiras. Então, assim, o número de brasileiros que temos aqui nos Estados Unidos e a comunidade brasileira é muito forte. Então, você que é brasileiro, você pode vir para cá, você vai ter o suporte de pessoas como nós, como o Vinícius, como eu, como aqui no Royal Business Center, pessoas que vão te ajudar a fazer com que você esteja um passo à frente nessa jornada que nós comentamos. Inclusive, o Itamaraty podia atualizar essa pesquisa. Eu tô achando que está com receio de chegar à constatação real do número de brasileiros que estão no exterior. Talvez não seja bom mostrar isso pro Trump. Exatamente. Mas legal, muito obrigado, Vinícius, pela sua presença. É um prazer imenso. A gente pode fazer 2 ou 3 podcasts falando sobre esse tema de imigração. Tem muita coisa. Nós nem falamos de Portugal. Vamos ter outra oportunidade de vir aqui falar de Portugal ou da Europa, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Fred, eu que agradeço. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você, que seja o primeiro de muitos. E se isso foi interessante para você, entre em contato conosco, nós podemos te dar mais informação. Nos siga para os próximos episódios, que nós vamos estar sempre te suportando na internacionalização do seu negócio. Obrigado.